Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o Frank voltando para trocar aquela ideia com vocês. Mas é o seguinte, esse vídeo aqui ele vai ser um pouco diferente, tá? Porque vocês sabem que rolou aquela coletiva lá sobre o Michael e tal, né? Das acusações que ele sofreu e também o inquérito, entre outras coisas, pelo próprio Ministério Público, né? Eu encontrei o vídeo, mas o vídeo tem 30 minutos, cara, meia hora. Então se você quiser ver o vídeo completo, vá lá no canal do MPSP, Ministério Público de São Paulo. Você vai encontrar lá a matéria completinha, direitinho. Aqui eu coloquei as coisas que eu achei mais relevantes para a gente poder ver e analisar no caso, né? Esse vídeo vai ser um pouco diferente porque eu não vou comentar nada, só tô colocando aqui pra galera que segue aqui já o canal, de repente não viu essa notícia ou deixou passar por culpa do dia a dia, corrido pra caramba, né? Então eu tô colocando aqui somente os pontos mais interessantes que eu acho que vocês vão querer saber, né? Então já sabe, né? Bora lá, dá uma olhadinha aí no vídeo e depois comenta. Com certeza o seu comentário vai me ajudar muito a impulsionar o vídeo para outras pessoas também, tá bom? Então bora lá, se liga no vídeo aí. Hoje registrar a honra de receber o delegado-geral de polícia, Dr. Arthur Jean, grande parceiro do Ministério Público, bem como os delegados Dr. Fábio e Dr. Luiz Carlos, que participaram das investigações desse caso, e também do promotor de justiça, juntamente do Dr. Jandir Moura Torres Neto, que juntamente com a doutora Mariana Fazoli Rodrigues de Azevedo, trabalharam nesse caso. Meu papel aqui é fazer esse registro e dizer, como cidadão, como procurador-geral, que infelizmente são muitas vitórias, né, que nós temos no Brasil, muitas meninas que é só você fazer o trajeto do trabalho até a casa dela, né, e ver como que essas meninas ficam expostas à noite a qualquer sorte de violência. Tá certo que aqui havia uma relação entre ela e o autor do fato, mas existem inúmeras situações onde essas moças ficam vulneráveis e o Brasil não pode tolerar esse tipo de situação. Bom, nessa oportunidade, nessa data, acabou de ser protocolizada a denúncia que o Ministério Público ofereceu em relação ao Michael. Devo adiantar aos senhores que uma parte do processo, na verdade o processo todo está com segredo de justiça, então eu vou poder adiantar aqui apenas os aspectos relevantes atinentes à denúncia e uma ou outra questão que possa ser esclarecida, porque em virtude do segredo de justiça, obviamente os fatos todos não poderão ser divulgados nessa oportunidade. Adianto que foi feito um pedido pelo Ministério Público na cota de oferecimento da denúncia para que o sigilo seja levantado, restringindo-se o sigilo aos casos relacionados às fotos e documentos vinculados à vítima e aos dados sensíveis que foram obtidos no curso da investigação. Até que essa decisão sobre esse ponto seja proferida, o inquérito permanece sobre segredo de justiça. A denúncia foi oferecida em relação ao Michael por 4 crimes distintos, em ordem cronológica. O primeiro crime atribuído ao Michael é o crime de sequestro, qualificado pelo fato da vítima, na época, Vitória, ser uma adolescente de 17 anos, e pelo fato do crime ter como objetivo último o fim libidinoso. Esse foi o primeiro crime. O segundo crime é um crime de feminicídio, indicado como qualificadoras ou agravantes desse resultado do feminicídio: o recurso que dificultou a defesa da vítima, o meio cruel para a execução do crime e o fato de ter sido realizado para ocultar o crime de sequestro do qual a Vitória tinha sido vítima anteriormente. Além disso, como forma de agravar o feminicídio, foi também indicado o motivo fútil para essa conduta. Na sequência, o crime atribuído ao Michael é o crime de ocultação de cadáver. E, por fim, o último crime atribuído ao Michael é o crime de fraude processual realizado por 3 vezes. Uma vez em relação ao imóvel em que o homicídio foi praticado, uma vez em relação ao veículo dele, que foi objeto de inovação durante as investigações, e, por último, em relação ao celular dele, que teve o conteúdo apagado antes da apreensão, o que só foi possível resgatar diante, como já mencionei, tanto do trabalho exitoso da Polícia Civil, quanto especialmente também da Polícia Científica, que empregou diversos e inúmeros recursos nesse caso para que a gente pudesse chegar a esse resultado. Então,
São esses os crimes pelos quais o Ministério Público entendeu configurados em relação ao Michael nessa oportunidade. Foi feito um pedido para que seja instaurado um novo inquérito policial em relação ao crime de ocultação de cadáver. Por quê? Dentre os elementos colhidos durante a investigação, há indicativos de que, para essa conduta, o Michael pode ter tido a participação de uma terceira pessoa. Então, apenas em relação a esse crime, foi pedido na cota a autorização judicial para que seja instaurado um inquérito separado, para que seja verificada as condições específicas da ocultação de cadáver e a possibilidade de participação de mais algum indivíduo em relação a essa conduta. Dentro, junto com o oferecimento da denúncia, foi também, atendendo a uma representação da doutora autoridade policial, Dr. Fábio, foi feito o requerimento do Ministério Público para que seja decretada a prisão preventiva do Michael, diante do preenchimento dos requisitos, pressupostos e fundamentos dessa modalidade de custódia cautelar, no caso, em análise. Dr. Paulo, Dr. Arthur, os colegas, enfim, eu sempre digo que o bom executivo é aquele que antevê o futuro e sabe que não construirá nada sozinho. E nós fizemos isso junto ao Ministério Público, nesse caso sensível. Um caso de grande repercussão, um caso que demandou muito trabalho da polícia, e não somente da polícia, mas de outras forças de segurança, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, enfim, de muita gente. Então, quero também constar como foi tão efetivo as cautelares pleiteadas pela polícia. Entre a data do fato, a data do encontro do cadáver e os suspeitos, ali não demorou 7 dias, nós estávamos com as cautelares, com a opinião formada já do Ministério Público, mostrando que realmente nós estávamos no caminho certo. Isso tudo foi o que levou ao resultado positivo. E mais importante ainda, colocar esse criminoso de imediato na cadeia, com a prisão temporária. Porque nós nos preocupamos muito com o fato dele ser um stalker. E nós, naquele momento que vimos no celular deles, aquelas pessoas, aquelas 50 pessoas que estavam ali, começamos a investigar todas aquelas pessoas. Então, nós estávamos num momento difícil naquela hora, né? Então, justamente foi decretada a prisão temporária, ele continua preso e agora com a denúncia. Então, essa persecução processual continua, a polícia continua ainda, temos trabalho a fazer. Como o doutor falou, temos mais aí, nós temos um perfil genético que apareceu no caminho, né, dentro da casa do acusado e com certeza, se teve alguém que participou, vai também ser preso. Muito obrigado a todos. Dr. Luiz Carlos comentou casa, é que nós comentávamos na antessala agora exatamente sobre a placa lateral do carro. Então, na verdade, a placa lateral, né, doutor, que a gente estava comentando na sala, na placa lateral do banco do passageiro havia uma pequena porção de material genético masculino. Por isso que nós vamos instaurar um novo inquérito para esse respeito, porque naquela pequena porção, por si só, não é possível que você associe a participação de um terceiro indivíduo na ocultação do cadáver. Ela é factível pela presença do material. Quando você analisa as demais nuvens de dispersão de material genético em todos os ambientes, no carro, na casa, e aí que o doutor Luiz Carlos quis se referir, você vai ver que existem grandes nuvens por conta da violência e intensidade do embate. Então, nenhum embate havido dentro do carro deixaria uma porção tão exígua, e é o que nós conversávamos com os peritos quando fomos discutir os laudos. Então, é um elemento a mais de prova que está preservado dentro do Instituto de Criminalística para, se outras provas corroborarem, indicarem um possível participante, nós já temos ali o paradigma, a porção testemunha, como nós chamamos, pronta para ajudar na elucidação. Quando você analisa o laudo feito com os espectrofotômetros tridimensionais, que são aqueles scanners perpetradores de ambiente, eles têm capacidade de mostrar uma nuvem de dispersão, como se eu pegasse um spray desses de desodorante e aspergisse no ar. Aquilo vai cair sobre o solo, sobre as superfícies. Então, na residência anterior do Michael, você vê que existem grandes difusões desses materiais, que não são necessariamente sangue, mas guardam sim os perfis genéticos que ali estiveram presentes, dos dois, e exclusivamente dos dois. No porta-malas do carro, você também tem uma grande nuvem de dispersão. No banco traseiro, entre os encostos e o banco traseiro, também grandes nuvens de dispersão somente dos dois.
E na placa lateral da porta do passageiro, um pequeno ponto com um terceiro perfil masculino. Né? Então, é um indício que não pode ser, como a gente fala sempre, né, do Holmes, é impossível? Não. Então, vamos guardar a informação. Então, só para esclarecer até na linha da pergunta, para deixar bem claro, em relação ao feminicídio e ao sequestro, foi só o Michael. Não teve nenhum outro indivíduo que participou desses 2 delitos, tá? Qual que é a base para essa afirmação? Além do próprio perfil já mencionado do Michael, que indica que ele realizou a conduta para satisfazer algo próprio, um fim perseguido só por ele e não por outra pessoa, então ele não ia compartilhar isso com outra pessoa, nos locais mais relevantes do carro e da residência do Michael, onde a Vitória foi morta, só havia material genético de Michael e Vitória. Então não tem a possibilidade de outra pessoa ter participado. Isso aí é uma prova técnica que exclui a participação da terceira pessoa. A possibilidade, então veja, o que nós estamos afirmando é que há indicativos, como o Dr. Fábio mencionou, que uma terceira pessoa pode ter participado apenas em relação à ocultação de cadáver. Então, por conta disso, nós vamos instaurar um outro inquérito para verificar, primeiro, se de fato houve a participação da terceira pessoa, porque isso não é certo, e em caso de participação, qual teria sido a dimensão e a extensão dessa participação. Então, por hora, a gente não tem como afirmar apontar nada com segurança em relação a esse fato, porque a gente vai iniciar essa segunda perna, digamos assim, da investigação a partir de agora. Então, esse perfil genético que foi identificado no carro, masculino, sem identificação de quem seria, pode ser de alguém que participou, pode ser simplesmente de alguém que andou no carro do Michael, porque o Michael ficou com o carro desde o desaparecimento até o momento em que o carro foi apreendido a primeira vez, posteriormente apreendido a segunda vez, o Michael ficou com o carro. Tanto que na denúncia, como já mencionei, foi atribuído ao Michael o crime de fraude processual. Por quê? Ele, durante o período em que ele ficou com o carro, já sabendo que poderia ser implicado, ele tentou limpar o carro, ele tentou alterar algumas características do carro para evitar que, em caso de ser apreendido o carro ou dele ser vinculado à investigação, que ali pudessem ser colhidos elementos de que ele foi o autor do crime. Então, por conta disso, a gente não pode, de forma peremptória alguma, afirmar agora que teve a participação de uma terceira pessoa. Nós vamos investigar para ver se isso se conclui com o avanço das investigações ou não, tá certo? Bem, é isso aí, pessoal. O vídeo tá aí, ó. Caso vocês tenham perdido, né? Como eu disse, repito aqui, vá lá no canal do MPSP e veja essa matéria aí completa, cara. Tá legal pra caramba, tem bastante informação interessante lá. Eu peguei essas porque eu achei muito mais relevante aqui para as coisas que a gente já vem comentando, que eu venho postando aqui no canal, né? Mas tem mais informações, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vai lá no canal do MPSP. Com certeza vai ser interessantíssimo vocês pegarem mais coisas. Vai que de repente você vê alguma coisa lá que eu não pesquei, não é verdade? Isso aí é interessante pra caramba. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando aqui no canal, tá? Espero que vocês gostem desse meu conteúdo. Eu falo mesmo, sem roteiro nenhum, falo do coração. Eu acho que tem que ser assim, porque aí, com certeza, aquela nossa conectividade, ela é uma conexão real, vamos dizer assim, não é uma conexão criada por roteiro ou porque eu fui minuciosamente ali detalhado nas coisas que eu tava querendo escrever. Não, aqui é gente como a gente, entendeu? Eu sou igualmente a você aí, a gente troca ideia e é por isso que eu criei o canal, porque eu gosto de falar e sem filtro ainda, do jeito que eu gosto, para você ver que eu não tô mentindo e, sabe, não tô sendo falso, vamos dizer dessa forma aí, né? Então, ó, deixa aí nos comentários o que vocês acham de tudo aí que rolou nesse vídeo, né, dessa coletiva, e bora trocar uma ideia e logicamente deixar a sua teoria também sobre toda essa situação aí, tá bom? Muito obrigado por todos vocês que estiveram comigo por aqui até agora e tamo junto!